Boa tarde, primeiro ano. Como é que vocês estão hoje? Estão sim? Legal! Gente, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre história, tá bom? Matemática, e também vamos aprender um pouquinho sobre alguns personagens do folclore, o folclore brasileiro, tá certo? Então, ó, daqui a pouco a tia explica, certo? Sobre o folclore, tá? Mas antes disso, vamos para nossa aulinha, tá bom? Iniciando, vamos começar com o livro de história, certo? Então vamos lá, na página 42, certo? Nós temos os meios de transportes. Vocês se lembram aí que a tia Emily falou sobre os meios de transportes? Nós temos os meios de transportes aéreos, o que mais? Aquáticos e o que mais? Qual é o meio de transporte que nós podemos andar sobre a Terra? Na Terra. Qual é? Terrestres, exatamente. Terrestres, aquáticos e aéreos, certo? Então vamos lá. Se eu ando de carro, eu estou em um meio de transporte aéreo ou terrestre? Terrestre, isso aí. E se um balão bem grande, vocês já viram aqueles balões bem grandes que ficam voando no céu? Vocês já observaram? Esse balão, ele é dado como um meio de transporte aéreo ou meio de transporte aquático? E isso, aéreo, por quê? Porque ele fica no céu, se locomove no céu, ok? Então, gente, aqui nessa página 42 vai ter um carro, um balão, um navio, um avião, uma bicicleta e uma moto. O que é que vocês vão fazer? Observar, tá bom? Esses meios de transportes, certo? E aí, vocês vão ligar corretamente, tá bom? Tem aqui mar, céu e terra, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Liga corretamente ao seu devido lugar, tá bom? Outra coisa, me falem uma coisa. Se eu tenho um meio de transporte terrestre, como por exemplo, se eu tiver a bicicleta como meio de transporte terrestre, eu percorro com ela em um caminho longo ou em um caminho curto? Eu posso fazer uma viagem bem longa em uma bicicleta? Não, não posso. Por quê? Por quê, gente? Porque não é um meio de transporte adequado para uma viagem longa, não é? Então, o meio de transporte terrestre, que é a bicicleta, nós podemos usar para o quê? Para caminhos curtos, certo? Então, outra coisa, se eu tenho um avião, se eu vou me locomover com um avião, geralmente a gente percorre um caminho curto ou um caminho longo com um avião, se temos um avião. Isso, um caminho distante, um caminho longo. Por quê? Porque ele serve para isso, certo? Para percorrer caminhos distantes, lugares distantes. A bicicleta nós podemos usar para caminhos curtos, como um ciclista, né, que percorre, que vai andar de bicicleta, né? Mas ele não pode fazer uma viagem muito longa de bicicleta, não é verdade? Então, gente, um navio, ele percorre um caminho curto ou um caminho distante? Exatamente, um caminho distante, isso mesmo, né? Então, agora vocês vão realizar essa atividade, certo? Lá da página 42, tá bom? Do livro Natureza e Sociedade.
Vamos falar um pouco agora sobre matemática, tá bom? Coloque aí na página 111 de reforço, certo? Livro de reforço de matemática. Lembra que nós falamos sobre o dinheiro? Pronto, isso mesmo que vamos trabalhar hoje. Existem o dinheiro que chamamos de cédula, tá certo? E moedas, tá bom? Então, ó, as cédulas, podemos usar as cédulas e as moedas, certo? Também para somar. Por exemplo, se eu tenho aqui uma cédula de R$2 e outra cédula de R$5, e se eu juntar as duas, com quantos reais eu vou ficar? Quem sabe? Só a gente somar a cédula de 5 mais a cédula de 2. Se eu tenho 5 mais 2, quanto que eu tenho? 5, 6, 7. Beleza? Então, eu vou ter R$7. Entenderam? Então, assim por diante. Se eu tiver uma cédula aqui de R$5 mais duas cédulas de R$2, quanto que eu vou ter? Vamos lá. Se eu tenho as duas cédulas de R$2 e coloco mais uma cédula de R$5, vamos somar. 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou ter R$9, ok? Se eu tenho aquelas moedinhas de R$1, se eu tenho 5 moedinhas daquela de R$1, 5 moedinhas daquela de R$1, quantos reais eu vou ter? Isso, R$5 é só contar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Como são moedas de R$1, nós vamos ter R$5, ok? Gente, então vamos lá. A maior cédula que nós temos é 100, como a tia tinha falado para vocês, certo? Na aula anterior. Que a maior cédula que nós temos é R$100. Antes de R$100 vem a 50, tá certo? A de 50. A menor cédula que nós temos hoje é a de R$2, ok? R$2. Então, se a tia Emily tem uma agenda, uma boneca e um carro meu, certo? Se eu tenho esses 3 objetos, vocês acham que o que vale mais? O que custa mais caro? O livro, a boneca ou o meu carro? O que será? O carro, isso aí, o carro ele vale muito, 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 muito mais, certo? Então, por exemplo, o meu livro custa R$6, a minha boneca custa R$25 e o meu carro custa R$23.000. Então, R$23.000 é o valor mais alto que nós temos aqui, não é? Porque é muito dinheiro, ó, muito dinheiro, viu? Então, sempre que vocês virem um valor mais alto, nós podemos dizer que aquilo custa mais, ok? Então, vamos lá. Vamos conhecer hoje o símbolo do nosso real, tá certo? Aqui do Brasil, tá certo? Nós vamos conhecer. Esse símbolo aqui, ó, que a tia Emily vai escrever R com S, assim, tá bom? Nós dizemos que esse aqui é o símbolo do real, tá certo? Do dinheiro, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Símbolo do dinheiro, tá? Se eu tenho R$20, é uma cédula, ok? Para me dizer que eu tenho 20, significa que isso aqui quer dizer que é R$20. Se eu colocar só assim, tudo bem, nós vamos entender que é R$20. Só que para ficar mais claro, a gente pode colocar isso, 20
reais. Então, esse símbolo aqui, nós dizemos que é o símbolo do dinheiro, do real. Todas as cédulas que nós temos tem animais. Podem observar aí, tá certo? Observem aí. Pode ser aí no livro de vocês também tem, tá certo? Alguns modelos aí. Nós temos em todas as cédulas alguns animais, tá certo? Na nota, na cédula de 50 reais, nós temos uma onça pintada, certo? Na cédula de 50 reais. Na cédula de 20 reais, nós temos um mico-leão. E na cédula de 2 reais, nós temos uma tartaruga marinha. Todos os animais. Na cédula de 100 reais, nós temos um peixe, tá? Então, todas as nossas cédulas têm um animalzinho. Podem observar, certo? E outra coisa que eu quero saber de vocês. Todas as cédulas, elas têm a mesma cor? Pensem aí. Será? Será? Observem no livro de vocês. A de 2 reais tem uma cor. A de 10 tem outra cor. 50 tem outra cor. 100 tem outra cor. 5 tem outra cor. Então, isso significa que elas não têm a mesma cor, não é verdade? Então, ó, agora que a gente já aprendeu um pouquinho, vamos responder nossa atividade lá da página 111, certo? Então, capricha, estudar um pouquinho, falar um pouquinho hoje sobre o folclore, tá? Como eu tinha falado no início do vídeo. Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre o folclore brasileiro. Por quê? Dia 22 é comemorado o Dia do Folclore Brasileiro, tá certo? Por quê? Um conjunto de lendas, costumes, tá? Provérbios, certo? Então, assim, eles são preservados por um meio artístico, tá? Então, o folclore nós iremos trabalhar algumas lendas, certo? E existem várias lendas, mas nós vamos focar um pouquinho sobre a lenda do Saci, a lenda da Sereia e a lenda também do Curupira, tá certo? Então preste atenção. Sereia, Saci e Curupira. Não sei se vocês já conhecem, mas a tia Emily vai falar um pouquinho, tá? Dando início à lenda da Sereia. Vou falar um pouquinho aqui rapidinho, certo? Sobre os três. E depois eu vou colocar o link lá no grupinho de vocês, tá certo? Para vocês escutar um pouquinho da história de cada um deles, certo? Mais detalhado. E depois, na sexta-feira, a tia Emily vai colocar uma atividade para ser respondida sobre essas três lendas que nós estamos comentando aqui hoje. Então, peço que vocês vão estudando, assistam ao vídeo, tá? E assistam sobre a história que a tia Emily vai colocar lá o link, tá bom? E, gente, outra coisa. Essa atividade que nós vamos fazer na sexta-feira, ela será falando sobre essas lendas, tá certo? Então, peço que vocês estudem sobre essas lendas, tá certo? Para depois não ficar dizendo que tá difícil, que não sabe, tá bom? Então, vamos lá. Ele vai começar falando um pouquinho só sobre a lenda da Sereia. Ela é metade peixe e metade o quê? Metade humana, tá certo? Então, gente, a Sereia, ela era muito bonita, conhecida pela beleza dela, que era enorme. Então, assim, os irmãos dela tinham muita inveja dela por isso e resolveram matá-la. E o que aconteceu? Depois que resolveram matá-la, ela conseguiu, por ter muita sabedoria, ela conseguiu reverter a situação. E aí, ela que matou os irmãos. Depois disso, o que aconteceu? Depois disso, o pai dela ficou muito chateado porque ela fez isso com os irmãos. Então, resolveu lançar ela dentro do mar. E o que aconteceu? Depois que aconteceu isso, os peixinhos resolveu trazer a Yara de volta. Só que a Yara ficou metade peixe e metade
humana. Então, depois disso, ela começou a encantar todos os homens que passavam por lá, os pescadores. Isso. Então, ela era conhecida também por ter um canto muito bonito que enfeitiçava e hipnotizava todos os pescadores que passavam ali pelo rio. E o que acontecia quando eles ficavam hipnotizados? Ela carregava ele para dentro do mar e dizem que morriam afogados. Isso. Mas quando não morriam afogados, apenas eles ficavam hipnotizados e apenas um pajé que conseguia fazer ele voltar ao normal, mas era muito difícil. Então, essa é a história da sereia Yara, tá bom? Mas a Timely vai colocar aqui para vocês lembrarem, tá certo? E vamos falar agora um pouquinho sobre a história do Saci. Saci Pererê era um menino muito travesso que vivia lá na floresta. E ele era conhecido por ser muito travesso e fazer muitas brincadeiras com todos os animais. Sim, ele gostava muito de brincar, de fazer travessuras. E, gente, ele era conhecido também pelo seu gorro vermelho. E outra coisa, ele tinha o quê? Uma perna só, andava apenas de uma perna e com essa perna ele conseguia andar muito rápido, fazer redemoinho com aquela perninha e também fumava um cachimbo, não é? Ele fumava um cachimbo, certo? Ele tinha a cor da pele negra, certo? Era também conhecido por ser muito baixinho, tá bom? Mas algumas lendas dizem que ele podia, se quisesse, chegar a 3 metros de altura, muito grande. Mas outras já dizem que ele era muito baixinho. O Curupira, ele era conhecido por ser um anão que tinha os pezinhos virados ao contrário para trás e também tinha o cabelo vermelho. Isso mesmo, ele tem o cabelinho vermelho. E ele era muito conhecido por proteger a floresta onde ele vivia. Por exemplo, se chegasse algum caçador, ele não deixava entrar. Ele fazia muitas coisas para o caçador ir embora dali. E o caçador só conseguia entrar na floresta se trouxesse algum presente para o Curupira, como um fumo, um cachimbo, certo? Que ele gostava muito. Então, ele também conseguia colocar os caçadores para fora da floresta, assoviando muito, e também ele fazia os caçadores se perder na floresta. Exatamente. Então, gente, essa é a história do Curupira, tá certo? Outra coisa, gente, a Timely falou aqui sobre os 3 personagens, tá? Curupira, Sereia Yara e o Saci. Esses são o que vai cair lá na nossa atividade na sexta-feira, tá certo? Então, estudem um pouquinho sobre esses 3 personagens do folclore, tá? Nós temos outros personagens, mas hoje nós vamos estudar apenas esses. Então, por favor, estudem, não esqueçam, para quando chegar sexta-feira não estarem confusos. Outra coisa, Tia Emily vai dar sexta-feira. Não se esqueçam de fazer, de estudar essas lendas, tá? Que a Timely vai passar a atividade na sexta, para ser entregue na terça-feira que vem. Então, vamos caprichar, aprender muito, e sexta-feira a Timely vai colocar a atividade disponível, tá certo? Então, beijinhos e até amanhã. Amanhã a aula é com a tia Patrícia, não vamos esquecer, tá? Beijos.